Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Android Pro TV. E eu convidei o Vitor Nascimento, um grande amigo meu, foi meu mentor também sobre desenvolvimento Android, para participar desse primeiro episódio do Android Pro TV. Beleza, Vitão, cara? Obrigado por aceitar o convite aí. Beleza, tudo tranquilo. E aí, Felipe? O que Tudo manda, certo, doutor? tudo certo, cara. Bom, eu não conheço, quer dizer, eu conheço você muito bem, já tomamos muita Heineken aí, mas fala um pouco pro pessoal aí, quem é o Vitor Nascimento aí? O Vitor Nascimento é um perdido na vida. É um cara que foi estudar filosofia e acabou caindo no mundo de TI, né? Depois da filosofia, eu comecei a trabalhar com computação e estamos aí um tempão já fazendo Java um back-end inicialmente. Também já trabalhei com o Felipe aí fazendo back-end. E agora bastante Android. Hoje trabalho na Concrete Solutions, sou o tech lead lá de Android da empresa. E estamos aí, apanhando e aprendendo. Pois é, cara, a gente trabalhou uns 2 anos juntos, né, cara? Começamos com um back-end pesado, Depois passamos pra Android, né? depois fomos juntos para Android. Pô, mas e aí, cara? O que você gosta, o que você quer falar aí sobre Android, cara? Que tem muita coisa nova chegando aí. Chegou agora o Android M. E o que vocês estão fazendo lá de bom na Concrete? Como é que tá isso aí? Eu acho que assim, para quem vem do back-end, vem do Java back-end, está acostumado com Java Enterprise, Spring, etc, etc, etc. A primeira coisa que eu acho que ressalta muito quando você vai para o Android é que a plataforma ainda está ficando madura, né? Uhum. Uma coisa diferente do Java back-end é que o Java já tem bastante tempo, já evoluiu, já teve várias evoluções, como por exemplo as anotações, a diminuição da configuração por XML, simplificação de vários padrões de integração, como por exemplo os próprios DJBs que ficaram bem mais fáceis de usar ultimamente, CDI, etc, etc, etc. E aí você chega no Android e você pega uma API que é essencialmente bastante verbosa e que o próprio Google acaba fazendo algumas recomendações estranhas para quem vem do back-end, por exemplo, você nomear variáveis começando com M, isso é uma má prática no back-end. E mesmo no Android, eu não adoto esse padrão, acho que é questionável. E aí, além desses padrões que são um pouco diferentes na plataforma no Android, você acaba pegando um cenário em que não há assim toda uma infraestrutura de testes, integração contínua é um assunto que vem crescendo agora no Android, mas que a gente quebrou bastante essa pedra lá na Concrete. Verdade, E participei que disso também. isso aí você lembra como foi difícil no começo com Maven. Maven para Android era Nossa, é uma verdade, coisa cara. dolorosa. Mas agora com o Gradle e o ecossistema crescendo muito mais, acho que a primeira coisa que ressalta é isso, né? Que você tá pegando um cenário que está ficando maduro ainda, né? Apesar de ter bilhões de aplicativos, etc., ainda vejo algumas coisas amadurecendo. E eu acho que o Android tem muitas perguntas para responder ainda, né? O Google vem tentando endereçar algumas coisas, como por exemplo, o próprio Material Design foi meio que uma forma de barrar os críticos que dizem que o Android é feio ou que o Android não tem uma Não tem linguagem uma fluência, unificada. né? Exato. A diferença entre as distribuições da Samsung, LG, Eu acho que HTC. isso era a principal crítica que o pessoal tinha em relação ao Android, né? Até a parte de quem usuário e a parte de desenvolvimento, né? A Exato. parte Eu acho que visual. era. Eles chamam isso de falta de identidade da plataforma, mas eu acho que ser diversificado é um ponto positivo da plataforma, porque você pode ser a Samsung e você pode fazer o que você quiser com a plataforma, mas quem vai dizer se é legal ou não são os usuários. Então, eu acho que eu venho da filosofia, eu acho que tem que ser democrático todo o processo. Então, enfim, deu uma cara, uma língua de design, né? Ixi, agora me enrolei. Uma linguagem do Sim. design que as pessoas podem seguir mais facilmente. Só que quando eles lançam Material Design, eles ainda não lançaram, por exemplo, não tinham lançado, né, a biblioteca de design, que é um grande buraco aí para quem for fazer um aplicativo com Material Design, vai precisar ter várias dependências externas de bibliotecas de componentes gráficos, porque o Google não tinha lançado o design. Aí lançou o design e tem vários pequenos workarounds que você precisa fazer para algumas situações, como por exemplo o Floating Action Button,
tinha um bug assim que lançou, entre vários outros bugs na biblioteca que estão sendo corrigidos, mas ainda está levando mais tempo do que a galera gostaria, né? Mas eu acho que foi um indicativo de que a plataforma está ficando mais madura e de que o Google também está escutando um pouco mais do que as pessoas reclamam, né? O Android tem já algum tempo, tem várias versões, o M seria 6.0, né? Mas é a API 23. E nesse tempo todo, muita gente reclamava um pouco da arquitetura do Android, por exemplo, do modelo MVC dele é muito verboso, muito chato de E trabalhar. é muito grudado uma parte na outra também, né? O pessoal. Exato, acabam ficando muitas responsabilidades numa classe só, é difícil de separar, fica difícil de testar. Enfim, recentemente eu vejo um movimento do Google de querer abrir um pouco mais para as opiniões externas, como por exemplo a biblioteca de Percent nos layouts, data binding, o próprio Google assumiu o desenvolvimento do Dagger, que é um framework de injeção de dependência, que agora no 2 é desenvolvido pelo próprio Google. Enfim, eu vejo que a plataforma ainda tem muitos rumos para tomar. Não existe um estabelecimento como, por exemplo, Spring ou JVE. Existe ainda muita coisa para É que responder. nesse caso aí que você deu exemplo, né, do Spring do JVE, o pessoal do Spring segue mais ou menos a especificação do JVE e faz um improve disso, né? No caso, no caso Agora, do mais Android, como recentemente, você, né? No comecinho era. no caso do Android, no caso, o pessoal ainda está criando essa especificação, está criando esse que nem o Material Design. Hoje tem uma especificação do Material Design, mas antes não tinha uma especificação sobre design no Android direito, assim, não tinha aquele negócio, cara, você segue dessa forma vai ser mais legal, entendeu? Acho que agora o pessoal está fazendo realmente. Na parte de design tem uma especificação que você, para você seguir, tem um rumo para o pessoal seguir, acho que está começando a ficar bem legal agora, né? Eu acho que tá ficando bem rica a plataforma agora. Eu Uhum. acho que tá ficando divertido. Inclusive, a gente tem alguns papos hoje em dia, lá na Concrete, quando você tá pensando num produto novo e você junta um time que tem 5, 6 desenvolvedores Android hoje em dia, você acaba esbarrando em opiniões do tipo, a gente vai usar MVP, vai usar MVVM, tem gente que gosta de usar RxJava, tem gente que gosta de usar Android Annotations, enfim. E acaba entrando, tem bastante opção, mas nenhuma é estabelecida ainda, né? Então, a gente está começando internamente agora um projeto que eu acho bem bacana, que é pegar uma aplicação de exemplo e, e tentar implementar essa mesma aplicação com vários paradigmas, como MVP, MVVM, com Dagger, com RxJava, com Android Annotations, etc, etc, etc. Para a gente ver e comparar o mesmo domínio, como é que vai ficar em tantas opções, para a gente também ser mais opiniado quando a gente vai num cliente falar dessas arquiteturas, né? Então, isso foi uma ideia que não foi uma ideia minha, foi uma ideia do Rafael Toledo, e eu vou ajudar a implementar o back-end até para bater em algum lugar de verdade, para ter alguma Uhum. coisa. E aí a gente vai comparar isso. Eu acho que é um bom momento para fazer isso no Android, porque se você for estudar sozinho todas as opções, acho que você pode até ter um espasmo de tanta opção que tem. E aí você pega um time e consegue fazer isso dividido, eu acho que vai ser uma experiência bem bacana para saber qual que é o resultado, né? Pô, legal. Pô, uma coisa que eu achei legal agora que o pessoal discute muito ainda, não sei por que o pessoal discute muito, mas tem uma discussão, o pessoal ainda vem muito perguntar, pô, eu uso Eclipse ou uso Android Studio? Que acho que isso que começou, quando o Google começou a descontinuar a parte do Eclipse e focar no Android Studio depois do lançamento, acho que também deu um norte pro pessoal qual ferramenta usar. Por exemplo, para iOS a gente tem o Xcode, que é uma ferramenta que completa, no caso, do desenvolvimento, né? Para iPhone, essas coisas. Mas E o Xcode, desculpa te interromper, mas o Xcode ele é uma ferramenta que é fechada da Apple e tal, e que é o padrão de desenvolvimento iOS, mas, por exemplo, na última apresentação do Facebook, eu não lembro o nome, F8, acho que é o nome do evento, ah, eles apresentaram a ideia deles e tal, que é baseada naquela ideia do GitHub,
E falando de React, falando de várias coisas que o Facebook tem feito para desenvolvimento mobile, e eles estão já não utilizando o Xcode, porque eles fizeram alguns gráficos dizendo que o Xcode quebrava em média oito vezes por dia do desenvolvedor, etc, etc, etc. E eles foram chegando à conclusão que eles precisavam investir um tempo para não usar o Xcode. Eu acho que a guerra das IDEs, que o Google botou bem claro que não vai querer mais o Eclipse, como eu disse, eu sou a favor da democracia. Então, se a comunidade conseguir manter o Eclipse, manter o plugin de Maven, enfim, sempre ter alternativas, eu acho que isso vai ser melhor para a comunidade. Uhum. Claro que quem estiver começando, não tiver familiaridade com nada, Android Studio 100%, eu acho que é a ferramenta, melhor ferramenta hoje, ao meu ver, para trabalhar com Android. Mas tem bastante gente na comunidade ainda tentando fazer o Eclipse ser uma plataforma viável. Assim como tem o NetBeans, assim como tem Sim. outras Mas plataformas que talvez, ainda será existem. que se o pessoal não unir forças, focando num só, será que não, a melhora não é maior? Talvez, por exemplo? Eu Porque, acho que, assim, você pega o Android Studio, tem todo o pessoal da JetBrains lá, mais o Google dando suporte para aquilo lá. Mesmo com todo esse pessoal e todo esse suporte, há alguns bugs clássicos assim que estão lá há algum tempo. E eu acho que é um time do Google que é bem ativo, é um time do Google que dá bastante suporte na IDE, no plugin de Gradle e etc. Mas mesmo assim tem alguns bugs que estão lá assim há anos e eles não conseguiram ainda corrigir. Por exemplo, o suporte a NDK é uma coisa que entrou só agora, bem recentemente, no Android Studio. E ao mesmo tempo o Google nunca tinha dado uma alternativa. Ou seja, se você quisesse desenvolver com a NDK, você tinha que ir no Eclipse e fazer um monte de gambiarra no Eclipse para ele conseguir entender um projeto que é metade Java, metade nativo. Só recentemente que está entrando esse suporte que o Google comprou da JetBrains, o plugin lá de desenvolvimento em C e C++, que virou uma alternativa viável de você migrar 100% para o estúdio. Então, assim, eu acho que eu sou contrário, assim, todo mundo fazer uma coisa só. Eu uhum, acho que a concorrência é melhor. Sempre vou apostar na... na concorrência. Não concorrência, né, mas na diversificação. Ter bastante opção. Isso eu acho que é benéfico para todo mundo, assim, até para o próprio Google, porque muitas das ideias que eles têm do plugin do Gradle é copiado do plugin do Maven e por aí vai. Então, eu Inclusive, acho esses que... dias teve uma atualização do Android Studio que o pessoal tava reclamando que tava dando alguns problemas aí. Uma última atualização. Então, é frequente isso, né? As atualizações, inclusive, você entra na página do projeto, lá no Tools Android, eles têm um histórico aí, mais ou menos, das versões e sempre fala quais os bugs que foram corrigidos. Então, tem bastante coisa que quebra de uma versão para outra, e é normal, a gente sabe, a gente faz software, a gente sabe que isso é normal. Sim. E até acho que o Google tem sido assim bem rápido nas correções, assim. Eu acho que as versões eles têm lançado uma versão nova do Android Studio em média a cada 2 semanas, o que eu acho que é assim honrável, eu acho que é um feito bacana. Então acho que assim que vai quebrar uma atualização é normal. Eu acho que isso não é o problema, mas mesmo que seja uma ideia perfeita, assim, eu acho que tem que ter outras opções também. De vez em quando eu dou uma olhada lá no plugin do Maven para saber como é que ele está, o suporte para o Eclipse. Por exemplo, eu vejo que muita gente da comunidade Android agora tem caminhado para usar frameworks de APT, né, do Android Processing Tool. Uhum. Isso é um Android Processing, nossa, agora eu viajei, desculpa, é o Annotation Processing Tool. Aham. Isso é uma ferramenta do Java que veio desde lá da JDK5, que teve uma mudança na JDK6, mas é uma coisa que o próprio Android Studio não estava muito Explica pro pronto pessoal para. só como é que funciona o apt, pro pessoal entender, né? O pessoal vai precisar configurar isso, por exemplo, se for usar o Android Annotations, né? Que é um framework aí de anotações. O apt do Java, o Annotation Processing Tool, isso é uma ferramenta que entrou na JDK, que é um plugin do compilador. Ou seja, quando você chama o Javac, né, que é o Java Compiler, para ele compilar um ponto .java para um ponto .class, ele vai fazer vários processos tradicionais de compilador, que é a tokenização, vai separar e criar a AST, né, que é a árvore
abstrata da sintaxe do Java, e você pode, nesse momento, plugar um processador de anotações. Ou seja, se ele encontrar uma anotação que um processador saiba tratar, ele vai executar essa parte do processador referente àquela anotação. Isso foi originalmente feito para se criar classes novas, tá? Ou seja, a especificação do apt ela é pensada inteira para que você, ao ler uma classe anotada com uma certa anotação, você crie e escreva uma classe inteiramente nova. A primeira vez que isso foi usado no Java foi, que eu me lembre, tá? Pode ser que não tenha sido a primeira vez, mas a primeira especificação do Java que entrou, eu acho que foi a JPA2, que foi quando eles quiseram criar uma especificação de queries, né, de SQL, tipada, fortemente tipada, em que você não dependeria mais de passar o nome do atributo com uma string. Para isso, existe o meta model, que é um modelo do seu banco de dados, que ele é gerado conforme você compila o seu código. Então, isso foi uma das primeiras usos do apt que eu conheço aí, pelo menos uma das primeiras especificações do apt. Ou seja, basicamente seria, resumindo, um desenvolvimento em tempo de execução, né? É mais ou menos, A geração de compilação. de código em tempo de execução. É em tempo de compilação, Isso, tempo porque de em tempo de compilação. execução seria a reflexão. Isso. Então, o que acontece? Para você criar, por exemplo, um framework que a gente gosta de usar, que é o Android Annotations, ele vê que a sua classe está anotada com, por exemplo, e-activity. E vem de enhanced, né, uma activity melhorada. Quando ele vê essa anotação numa activity, ele valida para ver se você tem todos os requisitos. Por exemplo, você passa um layout ou você sobrescreve um create dizendo qual que é o layout dela, e ele cria uma classe dele, uma activity dele. Então, o apt é uma ferramenta que vem sendo bastante usada na comunidade Android agora. Por exemplo, o Dagger 2 é pensado com o apt. Existe uma versão beta, alpha, né, nem experimental, do Event Bus, que é um framework de eventos feita com apt. O próprio Data Binding do Google é uma espécie de apt, inclusive quebrou quando eles lançaram, teve um bug com o plugin de apt mais utilizado no Android, que é o Android apt, que é feito por uma pessoa à parte do Google. Enfim, é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada, em que você precisa dizer para o compilador que o seu processador está disponível, e ao mesmo tempo você precisa ter uma outra dependência que vai junto com a aplicação, que são as anotações. As anotações elas têm que estar lá para o compilador encontrar. Então, esse tipo de separação do class path, um class path para o compilador, outro para a aplicação, era uma coisa difícil de fazer, que o Android Studio inicialmente não tinha suporte, nem o próprio Gradle, né? Então foi criado esse plugin que cria uma configuração e integra melhor com a plataforma. Isso era uma coisa que no Eclipse já tinha suporte mais antigo. Por quê? Porque o Eclipse já suportava JPA2, entre outras coisas que as pessoas faziam. Então, assim, ter essa diversidade é sempre muito importante, eu acho, para a gente ver coisas que dá para melhorar com os outros também. Pô, legal. Bom, um assunto legal também, Maven versus Gradle. Isso é uma coisa que o pessoal discute bastante, né, cara? Principalmente depois que migrou pro Android Studio, o pessoal ficava meio na dúvida, né? Pô, no começo acho que nem o Android Studio tinha suporte direito pro Gradle, né? E Não, eu acho que a versão do Android Studio sempre nasceu com... Eu não tenho certeza, mas enfim... Não tinha suporte pro Maven, na verdade, né? A gente foi obrigado a usar o Gradle, né? O IntelliJ tinha suporte para o Maven, mas o plugin não tinha um ADT. Isso. Então ficava difícil de desenvolver com ele. De qualquer forma, essa briga aí é uma briga boa, mas eu acho que o Gradle é um sistema mais moderno, né? Então você tem uma linguagem inteira. As pessoas às vezes esquecem que o Gradle nada mais é do que uma camadinha fina sobre o Groove, né? Então você pode desenvolver em Groove à vontade ali, que ele vai servir como... você pode desenvolver o seu build, né? Ou seja, você pode criar if no meio do seu código, por exemplo, uma configuração famosa. Como é que você faz no Android, na configuração do build.gradle do Android, para não colocar a sua chave de produção lá? Como é que você separa isso?
Bom, com o Gradle você consegue botar if, se a propriedade tal existe no meu class path, ou existe como uma propriedade do ambiente, está exportada, uma variável do ambiente, então você faz essa configuração com essas variáveis. Se não, você pula o build de release. Ou seja, né, Então, a vantagem seria que você pode fazer, vamos dizer assim, o seu código para ajudar você a fazer a configuração do build do seu projeto no Gradle, só que no caso do Maven você teria que usar algum plugin, né? Encher de no plugin. caso do Maven, ou você enche de plugin, o É, que é comum, sim, mas assim, o Maven tem outras coisas também bem legais, como por exemplo a noção de um archetype. Não existe no Gradle um archetype. verdade. Você precisa ter um plugin, não é padrão, e eles ainda não colocaram, não estão pensando. Ao mesmo tempo, o Gradle é muito mais rápido do que o Maven. O Maven tem problemas com builds incrementais, ou seja, de conseguir identificar aquilo que não mudou no projeto para ele pular aquela fase. Então, assim, acho que os dois são tem vantagens e desvantagens. De novo, acho que a diversidade é bacana, mas hoje eu vejo o Gradle como um sistema bem mais moderno do que o Maven, com mais chances de substituir de verdade, assim, o Maven. O Maven até tem alguns projetos aí para a versão 4. Existe um plugin do Maven hoje que permite que você configure com JSON em vez de ser XML, o que já deixa a configuração bem menor. Existem alguns plugins para usar, por exemplo, notação de dependências do Gradle. Enfim, tem coisas malucas acontecendo no Maven também. Inclusive o. Ainda é, Pode falar, terminei. eu acho que ainda é o sistema de build do Java mais utilizado que existe. Então, assim, não quer dizer que o Android virando Gradle 100%, que o Maven vai morrer, que o Maven não vai parar de evoluir. Ao Sim, sim, contrário, eu claro. acho que o Maven vai Inclusive continuar evoluindo. tem um plugin do. Você consegue, por exemplo, configurar o repositório do Maven no Gradle, né? Para ele carregar as dependências Ah, de lá, sim. né? O Gradle depende de repositórios Maven em geral, né? Ele até Uhum. tem, entende outros tipos de repositório, mas quando você aponta lá para o JCenter, JCenter é um repositório Maven, né? Ele não é o Maven Central, mas é um Maven da Bintray. Então, Uhum. as dependências ainda são no padrão Maven. Tanto é que quando você quer subir alguma coisa para o JCenter, você tem que gerar um POM XML mesmo, um POM do Maven, tradicionalzão. Então, o Gradle ainda depende do Maven, vai continuar dependendo dos repositórios Mavens ainda por um bom tempo. Cara, e testes? Testes. Testes é um assunto bem polêmico também, né? O pessoal. É polêmico. É polêmico por diversos motivos, né? Eu acho que Acho as que o pessoas, primeiro é porque o pessoal assim... não faz, né? Não, esse é o mais clássico, assim. A gente lá na Concrete teve contato com bastante gente sênior, até pelas conferências que a gente participa e tudo mais. A gente tem visto bastante gente sênior mesmo, tech leads de outras empresas e tudo mais, e realmente o pessoal sempre engasga na parte de testes. Até o Google eu acho que engasga na parte de testes. Uma coisa difícil hoje em dia no Android. Tem melhorado bastante, né? Primeiro a separação de um teste integrado, instrumentado, para um teste unitário. Hoje em dia a Uhum. gente consegue, tem suporte já pela própria plataforma do Android, a fazer unit testing no Android. Isso com o JUnit 4, que aliás, não sei porque que o Google não arranca o JUnit 3 da SDK, que é uma coisa antiquíssima, tudo por extensão, não tem anotação, não tem nada. Enfim, continua lá e vai continuar lá durante um bom tempo. Mas eu acho que essa parte está evoluindo bastante. A primeira coisa que eu acho muito legal que o Google fez na parte de teste, antes ainda do JUnit 4, foi o Expresso, né? Eu acho que o Expresso é um framework muito bacana, muito bem pensado, que seria o concorrente aí do Robotium para testes instrumentados, que é bem fácil de você configurar hoje em dia. Tem alguns problemas nas dependências, a gente pode falar depois dos escopos das dependências, o que é um AAR, um APKlib, etc., que não existem provided, etc., 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 Cara, nesse tipo de dependência. dá um overview pro pessoal Mas só. Qual que é a diferença do teste instrumental, do teste integrado e do teste unitário? a diferença é simples, né? Um teste unitário, mesmo que seja um teste de Android, ele vai executar na JVM, ou seja, no Java da sua máquina. Ele não vai executar num dispositivo ou emulador. Um teste instrumentado é um teste que você
empacota o seu aplicativo, gera o seu APK, depois você vai gerar o seu APK de teste, ou seja, o seu aplicativo de teste, vai instalar os dois juntos no mesmo emulador ou device, e o aplicativo de teste vai instrumentar, ou seja, vai conseguir chamar ações no seu aplicativo e fazer asserções, ou seja, garantir que a view apareceu, que a view não Uhum. apareceu, e etc, etc, etc. Os testes unitários, em geral, são mais focados em regras de negócio. Por exemplo, dado que eu recebo esse objeto da API, eu preciso validar que esse objeto tem tanto de extensão de tal e tal e tal e tal. Isso é uma coisa que você não precisa estar no device para validar. Basicamente, testar se sua lógica que você fez funciona. Exato, a sua lógica, não lógica visual, né? Porque Isso. muitas vezes a gente junta as coisas e isso não é bom para testar, como a gente já falou, mas essa é a grande diferença dos testes. E isso era uma coisa muito comum, assim, no Java back-end, que quando você chega no Android você se assusta que o suporte ainda é um pouco rudimentar. Tem melhorado muito. A primeira parte é o Expresso, que tornou os testes instrumentados, esses que a gente tem que rodar no device ou no emulador, muito mais estáveis. Estável por quê? Porque ele tem um mecanismo interno de sincronização da view que é muito mais eficiente do que o que a gente tinha antes. Então, quando você fala assim, manda carregar isso, e você fala assim, vou esperar isso aqui terminar de acontecer. Ele sabe sincronizar por diversos recursos do framework. Acho que a gente não tem que entrar aqui na implementação agora, mas ele é um framework bem bacana de trabalhar com esse tipo de asserção visual. E aí ele tem diversas asserções, né? Por exemplo, ele trabalha em cima do Runkrest, que é um outro framework de asserções tradicional do Java, que faz com que as asserções sejam muito fáceis de serem lidas. Então, quando você vai escrever um teste com Express, você consegue falar assim, na view, com o ID tal, faça um clique, ou faça um scroll, faça alguma coisa, e checa se garante essa condição X. Então, fica bem fluente, você lê o teste, fica mais fácil você dar manutenção nisso. Então, na parte de teste, eu acho que o Express foi uma grande revolução aí no Android. Acho que eu vejo da comunidade todo mundo usando esse cara, porque ele é bem poderoso. Do lado do teste unitário, eu acho que o Google deu um avanço, apesar de não ser um avanço muito grande. O Google agora ele permite que você configure uma opção de que o Android rode na JVM, né? Claro que ele vai lançar só exceções, é, mas agora tem uma opção dele retornar valores defaults em vez de retornar só a exceção de stub. Isso ajudou muito a gente conseguir testar coisas que rodem na JVM. Fora isso, o RoboElectric, que é um outro framework de teste unitário, ele realmente implementa o Android na JVM, ou seja, tudo que é visual ele vai cortando, mas ele implementa de forma mocada, usando um conceito de shadow, que é como se fosse um wrapper em cima da classe do próprio Android para controlar o comportamento dela. É, e ficou muito mais fácil trabalhar com o RoboElectric, principalmente a versão última agora, que é o 3, que tem suporte ao Gradle e se integra junto com o build do Gradle bem melhor. Então, com o JUnit 4 e o Expresso, acho que a gente está bem melhor em termos de cobertura de testes aí da plataforma do Android. E a parte de teste integrado, vocês estão usando o que na Concrete lá? Na Concrete a gente tem usado só o Expresso, tá? A Concrete cresceu aproximadamente 200% aí no último ano em termos de tamanho de time. Então veio gente de culturas bem diferentes da nossa. E, por exemplo, quando a gente faz o nosso desafio para a pessoa entrar na Concrete, né, tem que fazer um projetinho. Muita gente acabou fazendo com o Robotium, né? Uhum. Por enquanto não vejo nenhum assim, motivo para ficar com o Robotium. Acho que o Expresso tem mais vantagens. O Robotium tem uma coisa bacana que é que se você paga o plugin deles, você consegue gravar o teste usando um emulador, né? Então você faz o teste na mão e ele gera o código daquilo em Robotium para você executar depois. É uma vantagem relativamente pequena, porque eu acho que quem realmente vai codar os testes é um desenvolvedor, então não tem problema. O que a gente tem feito para esse tipo de teste gravado é o que a gente tem aplicado no mobile, uma coisa que
não vejo outras pessoas aplicando, outras empresas, outros lugares, que é o BDD no Android, né? Então, o nosso modelo de desenvolvimento Android na Concrete é bem bacana, porque além do desenvolvedor Android estar fazendo seus testes unitários e instrumentados, né, que são os testes integrados, a gente tem uma pessoa de QA dedicada, que é um papel muito bacana, que ele vai implementar também. O nosso QA é um desenvolvedor, não é um QA manual. Uhum. Ele vai implementar uma documentação que a gente chama de documentação viva. O que é essa documentação viva? Quando a gente vai fazer uma feature, por exemplo, a feature de login. Ah, eu quero que o meu aplicativo faça login. Primeiro, o QA vai sentar com o Product Owner, ou seja, com o PO do projeto, e vai falar assim, o que você entende por login? Ah, login para mim é usuário e senha. Aí, beleza, o usuário é o e-mail ou o usuário pode ser sem o e-mail? Ah, pode ser sem o e-mail. Então, ele vai escrevendo isso numa linguagem junto com o PO, que é uma linguagem de alto nível chamada Gherkin, que é uma linguagem que vem do BDD, né, do Behavior Driven Development. Uhum. Então, no final a história fica parecida com quando estou na tela de login e digito usuário e senha, então espero passar para a tela de logado. Essa linguagem natural é o que a gente usa de base para saber se a nossa feature está completa ou não. E isso é automatizado com alguns frameworks, por exemplo, existe o Appium, existe o Calabash, existem alguns frameworks que fazem isso em diversas linguagens, né? E o nosso QA hoje em dia usa bastante o Calabash, e para o Windows Phone, que é uma plataforma que também é o QA que automatiza, estão vendo várias alternativas, como por exemplo o Winium, que é em cima do Appium, enfim. Isso é uma parte difícil da gente conseguir administrar para todas as plataformas, mas que a Concrete hoje consegue fazer para Android, iPhone e Windows Phone tranquilamente. Pô, legal. Então, E tudo isso fica automatizado na integração contínua. numa integração contínua. E isso, essa parte do BDD, é o que a gente está chamando de validação contínua. Então, a gente sempre tenta no projeto colocar três partes fundamentais, que é a integração contínua, que vai rodar os testes unitários e instrumentados, a validação contínua, que é esse BDD que roda uma vez por dia para garantir que a gente não tem nenhuma regressão no código, assim como os testes unitários e instrumentados também garantem isso, Uhum. mas a gente garante pelo BDD que a nossa documentação ainda está válida, ou seja, que as features ainda são da forma que o PO escreveu junto com o QA. E por último, a gente tem o deployment contínuo, ou seja, a gente não faz distribuição dos nossos aplicativos para os stakeholders, ou seja, para as pessoas que estão interessadas naquele aplicativo. A gente não faz a distribuição por cabo, né? O cara não vem na minha máquina, a gente sempre tem uma lojinha nossa, no caso a gente desenvolveu uma loja internamente, e existem diversos parceiros também, serviços que fazem isso, que é a distribuição numa espécie de um canal alfa, para as pessoas irem testando as features conforme elas são desenvolvidas. Então, com isso tudo, a gente tem a integração contínua, validação contínua e deployment contínuo num produto mobile, né? Pô, legal, legal, cara. Pô, mas a gente tava conversando também antes da gente começar a entrevista, você desenvolveu uma lib, né? Você tá desenvolvendo uma lib aí, né, cara? Ah, Pra ajudar o sim. pessoal. Essa lib nasceu de uma necessidade minha também, que é muitos projetos que a gente trabalha acabam tendo que tratar de padrões brasileiros, como CPF, CNPJ, boleto bancário, formatação de valor monetário no padrão real, etc, etc, etc. Quem vem do Javão está acostumado com uma biblioteca da Kaelon, chamada Kaelon Stella, né? Uhum. O Stella é uma biblioteca famosa, e daria para usar ela no Android sem problema nenhum. Como ela é pensada mais para o back-end, ela não se importa tanto com quantidade de objetos criados, com outros problemas da plataforma do Android, né? Então, pensando nisso, como alguns projetos estavam pedindo e como eu vi muitas implementações de Text Watcher para o Android com problemas, né, que sempre acaba saindo um monte de mensagem de erro no logcat e o cara fala, não, mas está funcionando, tudo bem. Então, acabamos implementando aí, eu e o pessoal da Concrete também, tá? Não sou só eu não, tive já alguns pull requests aí, que Legal. chama Android Canarinho. A Canarinho é porque eu tenho orgulho da amarelinha, entendeu? Eu sou da seleção de 70 e
eu acho bem legal a gente ter esse enfoque para os padrões brasileiros. E ela está crescendo aí. Quem quiser olhar lá, o Android Canarinho está no JCenter já dá para você depender dela diretamente do JCenter. É, aliás, preciso colocar aqui no link. Eu vou colocar o link também pro pessoal conseguir Ah, preciso colocar acessar. no README qual que é o nome do artefato lá no JCenter, mas enfim. É, é uma biblioteca que eu acho que ajuda bastante nisso. Se você precisar ter um formatador de valor monetário, de telefone, de CPF, com um validador, né? O CPF ele valida os dígitos verificadores, valida também do CNPJ, validador de boleto, esse tipo de coisa está tudo lá no Canarinho. Acho que é uma biblioteca bem pequena mesmo, bem resumida, para ajudar com isso. Se você precisar ter um text watcher qualquer numérico, que você queira só formatar com uma máscara, também ele implementa sem aparecer um monte de exceção no logcat lá. Pô, legal. Existe algum conjunto de frameworks que você gosta de usar assim? Fala assim, cara, esse conjuntinho aqui, a maioria dos meus projetos eu uso porque eu sei que vai me ajudar e também não vou exagerar em quantidade de frameworks que eu vou botar no aplicativo, né? Que também não pode entupir o aplicativo de frameworks, né? Tem que tomar cuidado com o tamanho, né? Também que vai ficar o APK, mas, cara, tem sim, eu gosto, apesar de ser bastante criticado, né? Eu gosto bastante do Android Annotations, acho que ele facilita bastante o desenvolvimento do boilerplate, né? Daquele código de amarração. Uhum. E ele tem acompanhado de perto, eles estão pensando na versão 4 do framework para ter um sistema de plugins, né? Ou seja, eles só vão ter o core do framework que vai ser e-activity, e-fragment, por aí vai. E coisas como assim, plugins para REST, vai ter um plugin para Event Bus, um plugin para outros frameworks de integração. Acho bem bacana isso e espero que saia logo essa versão 4. Fora isso, eu tenho assim criticado um pouco assim os frameworks Android, acho que o Dagger, RxJava, etc, são frameworks que eu vejo assim vantagem para alguns casos de uso, mas acho eles bastante burocráticos. Então, é uma mudança de paradigma muito grande assim do que é o Android. A pessoa tem que estudar só o framework. Não vou dizer que eles não têm vantagens, ao contrário, acho que são frameworks importantes. Até como eu falei da diversidade, acho que é bom ter uma crítica do modelo padrão do Android, mas ainda acho que eles são muito burocráticos e estão assim entregando pouco valor para uma mudança tão radical de paradigma do Android. Então, não tenho usado esses caras. Agora, o que eu tenho usado é um que é bem simples em termos de configuração e de você entender o que acontece, que é o Event Bus da Green Robot, que é um framework de eventos que ajuda tremendamente a desacoplar as coisas no Android, que eu acho bem interessante essa parte de eventos. Mas ainda não sou a favor de um RxJava, que seria um grande observable para você fazer eventos. Acho que tem casos que ele se aplica muito bem, como por exemplo, você ter uma back pressure do cara lançando muitos eventos ao mesmo tempo, como numa situação de toque na tela, de dragging ou coisas assim. Mas em geral acho ele um pouco pesado demais para colocar em qualquer projeto. Então o que eu tenho usado assim que é certeza em geral é o Android Annotations e o Event Bus, que É, são legal. frameworks que eu acho bem bacana. Algo voltado para segurança, porque segurança é uma coisa importante, né? A segurança, meu amigo, isso é complicado. Mas eu tenho estudado bastante segurança no Android ultimamente e você, conforme você mais estuda, mais você vê que não tem jeito mesmo, que não adianta fazer nada. Nada não, tô brincando, mas que realmente sempre se o cara quiser, o cara vai conseguir pegar o seu A questão é aplicativo. o esforço para você, o seu esforço é para tentar evitar, mas ao máximo, né? Mas 100% Exato. nunca será. Não, se o cara quiser, ele sempre vai conseguir, né? Não adianta. O que eu tenho feito bastante em termos de segurança, eu uso o OK HTTP de uma forma geral, a gente estava falando, eu uso bastante o retrofit também para comunicação REST. E o OK HTTP ele já vem ele tem na wiki do projeto uma página interessante sobre boas práticas de HTTPS, que eu acho que é importantíssimo, acho que o cliente sempre precisa estar com HTTPS. E inclusive com algumas boas práticas que são
o pinning do certificado, ou seja, você precisa fazer um pinning para o certificado público da sua API, garantir que isso vai rodar 100%. Você evitar de ter flags do tipo estou em debug, true ou false, que isso é bem simples de você fazer um bypass no APK. Se possível, ter alguma ferramenta de anti-tampering, ou seja, que dificulte um pouco do um atacante tentar mudar o seu APK. Existe uma ferramenta que é o DexGuard, que faz isso, tem que tomar cuidado com a configuração dele, mas é uma ferramenta muito poderosa, é bem cara também, mas em geral só clientes corporativos grandes têm usado. E tomar cuidado com o que você expõe do seu próprio código Java, né? Por exemplo, você deixar tudo público, etc, 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 que não tem jeito. Não botar chaves de API em strings XML, esse tipo de coisa, não manifesta, são as coisas mais fáceis de um atacante descobrir. E ter boas práticas da sua própria API também. O design da sua API facilita muito um atacante de conseguir ou não acessar. Por exemplo, mesmo que você tenha HTTPS e tudo mais, etc, 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 você mandar uma requisição com usuário e senha por query parameter, em vez de ser dentro de um corpo de uma requisição, isso facilita, isso vai sair no log do servidor, isso pode, se você está logando a sua requisição no logcat, isso é a coisa mais fácil para o atacante descobrir e por aí vai, etc, Na etc, verdade, a etc. segurança tem que ser Então, tanto no mobile quanto no back-end, né? Nessa sem comunicação entre dúvida, os dois, né? Porque não adianta sem também se dúvida. colocar segurança só numa parte ou na outra, que também não vai estar 100%, não vai estar 100%, né? Porque Eu acho cem que por cento segurança nunca é, né? nunca vai ser, mas assim, segurança é um assunto que é transversal, independe da camada da empresa, é sempre transversal. Pô, legal, cara. Legal, cara. Vamos encerrar nosso papo aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite aí novamente. Eu acho que foi uma ótima entrevista de estreia do Android Pro TV. E é isso aí. Você quer deixar algum recado aí pro pessoal? O pessoal que está aprendendo, o pessoal que já desenvolve para Android? O que você quer deixar pro pessoal? Eu acho que o pessoal não se desanime quando seu projeto não compila ou tem algum erro. Acho que a plataforma é bem interessante. Tem crescido bastante e com certeza tem bastante espaço aí para novos desenvolvedores e novas plataformas e novas opções de desenvolvimento dentro do Android também. Acho que uma coisa que permite que um cara da filosofia acabe entrando, por exemplo, no desenvolvimento Android é que a velocidade que as coisas se atualizam é muito grande. Então é importante estar sempre atualizado, sempre lendo sobre o assunto. É, Se inscrevam no Android Weekly, que é uma um serviço que manda um e-mail uma vez por semana com novas bibliotecas, novos canais. Procurem a comunidade do Android Developers no Google+, tem o Android Performance Matters no Google+, também, que são comunidades bacanas de você estar sempre antenado e conhecendo a plataforma cada vez mais. E não deixem de estudar o Java, tá? Porque o Verdade. Java é a base do Android. Muita gente acha que estudando Android vai saber Java. Tem que tomar cuidado. Beleza. Beleza. Obrigado, cara. Falou, Felipe. Até a Tudo de bom. próxima. Até a próxima, doutor.